Saudações, soberanos e soberanas! Prazer ter vocês aqui no nosso canal de notícias do Tricolor. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um giro de notícias do São Paulo. Já está em preparação, na verdade, já deve estar viajando lá para o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo amanhã. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Obrigado a todo mundo que tem dado audiência aqui pra gente e bora lá então! Então, como eu falei, amanhã tem Botafogo e São Paulo lá no Newton Santos às 6h30 da tarde. O jogo vai passar na Premier só. E a expectativa é que o São Paulo faça pelo menos um bom jogo, né? Tá todo mundo pressionado, o Zubeldia tá muito pressionado, inclusive no vídeo anterior a gente falou que ele já tem até data para cair. O pessoal tá muito sem confiança, o time tá muito sem confiança, inclusive o pessoal lá de dentro do São Paulo que vê os treinamentos, falou pra gente que o clima que tá horrível lá nos treinamentos. O pessoal cabisbaixo, sabe? Tá todo mundo sentindo que a coisa tá ruim esse ano. São Paulo é um dos 7 times do Brasileirão que ainda não teve nenhuma vitória no campeonato, junto com Bahia, Mirassol, Sport, Santos, Atlético Mineiro e Vitória. O Botafogo está um pouco melhor que a gente, né? Ganhou uma, empatou outra e perdeu a outra. Perdeu o último jogo agora contra o Red Bull Bragantino. E a gente empatou os 3 jogos. Então, estamos lá embaixo, na 15ª posição, 2 posições acima da zona de rebaixamento. E a gente sabe que o Brasileirão é um campeonato traiçoeiro. Se ficar demorando muito para reagir, vai ser um Deus nos acuda durante a temporada. Mas temos boas notícias. O Arboleda vai estar relacionado provavelmente para esse jogo. Ele já treinou com bola hoje, treinou normalmente, ele só tinha sentido uma dor na coxa, né? Teve uma fadiga muscular e está recuperado. Não sei se vai para campo, mas ele vai estar lá junto com o time, pelo menos para dar uma força psicológica, né? O Pablo Maia também hoje já treinou com bola, ainda não treinou com os companheiros, mas treinou com bola. A recuperação dele está surpreendendo todo mundo e muito provavelmente ele volte antes daquela parada no meio do ano. Eu tinha falado no outro vídeo que ele só voltaria depois dessa parada, mas por essa recuperação boa dele, provavelmente ele retorna antes disso, graças a Deus. Outro que finalmente está dando também sinais positivos é o Lucas Moura, que é outro que está fazendo muita falta também. Ele ainda está sentindo um pouco de dores, está inclusive recebendo tratamento com eletrochoque para dar uma amenizada nas dores. E a gente descobriu agora também que não foi só uma pancada, parece que naquela pancada no joelho que ele sofreu no jogo contra o Palmeiras, ele lesionou um tendão. Não chegou a rupturar, mas ele não rompeu o tendão, mas machucou. Então por isso que dependendo do movimento que ele faz, ele sente dor no joelho. Mas ele tá melhorando bem também. Ele tá descartado para esse jogo do Botafogo, provavelmente para o do Santos também. Mas ele com certeza vai. Mas ele com muito provavelmente vai estar de volta no jogo da Libertadores, né? Contra o Libertad, que é o líder do grupo hoje da Libertadores, do grupo do São Paulo. E a gente precisa ganhar de qualquer jeito para não ficar muito afastado e não correr o risco ainda de Talheres ou Alianza Lima de repente tirarem a segunda colocação da gente também. Então uma boa notícia também que o Lucas Moura tá voltando logo logo. Glória a Deus. O que não é muito bom é o retrospecto do São Paulo contra o Botafogo fora de casa, né? Apesar de em números gerais o nosso número ser positivo, né? Porque a gente ganhou 43 contra 41 do Botafogo, quando a gente pega só jogos fora de casa, a gente tá muito na desvantagem. Jogando na casa do Botafogo, são 29 vitórias do Botafogo, 14 empates e só 12 vitórias do São Paulo. Retrospecto não serve de muita coisa, né? É o que eu falei, tabu tá aí para ser quebrado e por mais que a gente esteja em desvantagem, se o time acho que der um gás a mais, talvez a gente consiga uma vitória fora de casa, a primeira vitória no campeonato e sendo fora de casa. Eu não estou muito confiante. Eu acho que vai ser mais um jogo de empate. O último eu falei que foi 0-0, foi 1-1, mas esse eu acho que vai ser 1-1. Acho que vai ser o mesmo placar do jogo contra o Cruzeiro. Tomara que eu esteja errado e o São Paulo ganhe, né? Porque é o que eu falei. Por mais que eu goste do Dorival, eu tô torcendo bastante pro Zubeldia dar a volta por cima aí, mas tá difícil. E uma coisa chamou a atenção da gente aqui, que é a multa do Lucas Ferreira, né?
O Lucas Ferreira, que tem contrato até 2028 com o São Paulo, ele entrou nos últimos dois jogos como titular. Creio que contra o Botafogo ele também vai ser titular, vai ser Ferreirinha de um lado, Lucas Ferreira do outro. Pelo menos enquanto não tiver Lucas, Oscar, eu acho que esse pessoal aí vai continuar jogando. E deixou a gente meio preocupado aqui o fato da multa dele ser de apenas 40 milhões de reais, cara. É um valor baixo para o jogador que está se mostrando aí o mais pronto da base dos que estão jogando, né? O Rian Francisco eu creio que esteja pronto, mas praticamente não tem oportunidade. E o estilo do jogo do São Paulo também não ajuda muito os atacantes. Estamos vendo aí que põe Calera e não consegue fazer gol. Põe Luciano, não consegue fazer gol. Põe André Silva, não consegue fazer gol. Põe o Rian Francisco, não consegue fazer gol. Quer dizer, o problema não é possível que todos esses atacantes são horríveis. O problema é que o esquema de jogo do São Paulo não está favorecendo os atacantes, né? Cara, 40 milhões de reais numa multa de um cara desse, São Paulo precisa rever isso aí, cara. Eles alegaram que é por causa do salário que o menino ganha, ele ganha cerca de 20 mil reais por mês. Eu nem gosto muito de ficar falando salário de jogador, mas como é jogador praticamente da base, que acabou de subir, são normais, né, esses valores na jogadores de base. Mas se o moleque começar a se destacar como está se destacando aí, jogando bem, sendo válvula de escape do São Paulo, ele é rápido, ele é forte, ele chuta bem. Ainda falta aquela malandragem, aquela experiência de jogador profissional. Mas isso, cara, com o tempo ele pega rapidinho. Já deu para perceber que ele é um jogador que está pronto para atuar. E eu me assustei com esse valor de multa. Acho que o São Paulo precisa abrir o olho aí para não perder o moleque a preço de banana, hein? Abre o olho aí, Júlio Casares. Vai me fazer essa merda, hein? Agora, um que não tá tendo a mesma sorte é o Matheus Belém, né, coitado? Ele foi emprestado para a Chapecoense agora no começo da temporada e a Chapecoense colocou no site que ele tá voltando para o São Paulo, que agradeceu os serviços prestados e tal, mas que ele tá voltando pro São Paulo, quer dizer, eles anteciparam a devolução do empréstimo. É uma pena, né? Porque ele já era escanteado, aí no fim acabaram renovando o contrato dele, deram uma valorizada, agora de novo escanteando o menino. Nossa, uma judiação, cara. Eu achei que o Matheus Belém tivesse um futuro no São Paulo, cara. Agora provavelmente ele volta pro São Paulo e acho que o Zubeldia não vai usar, porque zagueiro tem bastante, né? Ele atua também de lateral, mas é mais forte na parte da zaga. Provavelmente vai ser emprestado de novo, ou sei lá, né? Bobear, pode até ser que dispensem o cara para evitar pagamento de salário e tal. Que dó, cara, que dó. Força aí pro Matheus Belém, tomara que ele consiga dar a volta por cima de novo aí. A gente sempre torce pela molecada, hein? E o craque Neto, hein? Esse cara sabendo provavelmente dessa história, né? Que o craque Neto no Donos da Bola lá falou que o Ferreirinha, se ele fizesse 10 gols na temporada, o Neto ia apresentar o programa de tanguinha de oncinha, né? Até então o Ferreirinha não tinha feito nenhum gol no campeonato. Pois aí foi, fez dois contra o Alianza Lima e agora contra o Cruzeiro fez mais um. Já são três, só faltam sete. E ele levou super na brincadeira, cara. O Ferreirinha mandou uma camiseta de São Paulo autografada pro Neto. O Neto mostrou lá no programa, falou que ama ele e tal, que tá torcendo para que ele faça mesmo os 10 gols para ele poder ir apresentar o programa com a camisa de São Paulo e de sunguinha. Que visão do inferno que vai ser isso, não? Ô Neto, você não quer fazer isso também pro Caleri, pro Luciano? Vamos fazer isso pro resto do time de São Paulo também. Dá uma mão pra nós aí, cara. Sei que você é corintiano, mas ajuda nós aí, vai. E a torcida organizada de São Paulo, né? Marcou uma reunião no CT de São Paulo. Foi lá fazer cobranças com os jogadores, com a diretoria, o Muricy, o povo todo lá. Os jogadores não apareceram, o presidente não apareceu, mas a comissão técnica, o Zubeldia, foi lá, recebeu os caras, tal, escutou o que eles tinham para falar. E os caras colocaram a culpa na diretoria, que com certeza tem a maior parte da culpa mesmo, que dispensou 18 jogadores, só trouxe 4, aí eu já discordo. Eu acho que dispensou, a maioria que dispensou não teria utilidade mesmo. Olha, de todos os jogadores que foram dispensados do São Paulo, que eu, Cris, ficaria com o Nestor, que apesar assim de
tem os problemas dele, mas ele era um jogador polivalente, então na hora que dá esses problemas com volante, essas coisas, daria para usar ele no time. O Rato eu acho que não era de tão ruim, mas tava gordo pra caramba, então eu acho que acabou fazendo bem de mandar mesmo passear. O William Gomes eu não teria vendido, principalmente pelo valor que foi. E nem o Moreira, o lateral. O resto, cara, eu acho que o São Paulo fez certinho. E aí o Baby falou que os jogadores estão sem confiança, que é uma coisa que a gente falou aqui, que a gente apurou, inclusive depois de ver essa declaração dele, e que o pessoal falou que realmente os jogadores estão cabisbaixos, estão sem confiança mesmo. Não adianta, vai ter que mudar de treinador para isso aí mudar, gente. Já, o Zubeldia já bateu no teto, já. Não consegue tirar mais, infelizmente. Gostaria muito que ele desse a volta por cima. Mas voltando, falaram que o Zubeldia era o menos culpado. Aí você já vai me desculpar. Quem escala é ele. Quem tava fazendo as pardalzice era ele. Quem tirou o Ferreirinha de jogo que não era para tirar foi ele. Então você me desculpa, mas isso aí não cola, não. Falaram que a culpa é do monte de jogador que tá machucado, que tá no departamento médico. Mas, gente, o São Paulo, depois que foi desclassificado da Libertadores, que já foi um absurdo, porque foi com um gol perdido, pênalti ridiculamente batido. Nossa, como eu fiquei bravo naquele jogo da Libertadores, vocês não têm noção. Quanto é que eu xinguei. Até os vizinhos vieram ver o que estava acontecendo. Mas desde aquele jogo, o São Paulo não jogou mais nada, cara. Mais nada depois daquele jogo. Teve um ou outro lampejo de bom jogo. Contra o Mirassol, contra o Corinthians, um tempo que jogou bem. Mas a maioria dos jogos, principalmente no final do Brasileiro do ano passado, tava lá Lucas, tava lá Oscar, tava lá todo mundo e Pablo Maia tava lá. O São Paulo não tava jogando um bom futebol, não é de hoje, não é por causa desses lesionados que o São Paulo tá do jeito que tá. Tá do mesmo jeito que tava no final do ano passado. Assiste os jogos aí, procura o VT dos jogos aí, um resumo dos jogos do final do ano passado, você vai ver. Era a mesma coisa, cara. E Luciano no meio, quer dizer, as cagadas quem fica insistindo na cagada é o Zubeldia. E eles falaram que não vão cobrar muito, que os jogadores não aguentam, que eles vão quebrar, que eles estão com medo do rebaixamento. E eu falei isso no último vídeo também. Tô com medo de rebaixamento, porque meus ficar só empatando no brasileiro, 38 rodadas a gente não chega nos 45 pontos que precisa. Invicto cai. Essa que é a verdade. Quanto mais você empata no brasileiro, pior é, cara. Às vezes é preferível você perder alguns jogos e ganhar outros, você se sai melhor do que só empatando. E aí diz que eles marcaram uma reunião agora para depois do jogo para depois do jogo contra o Botafogo, porque eles querem chamar o Muricy e o Belmonte na chincha, que o problema ali é eles querem saber o que eles estão fazendo, Chapecó, aqueles caras tudo encostado lá no São Paulo. Eles querem saber o que eles estão fazendo para melhorar essa fase do São Paulo, não sei o quê. Ou seja, foi uma conversinha lá. Uma coisa que eu não gostei é que eles reclamaram dos torcedores, os torcedores normais, né, os que não fazem parte de torcida organizada, falando que a torcida não apoiou, como não apoiou muito, por causa disso que o São Paulo não ganhou, sabe? Pelo amor de Deus, cara, isso é de uma balela que, nossa senhora. O torcedor paga ingresso, o torcedor comum paga ingresso, paga sua camisa, paga sua caneca, paga tudo do São Paulo, paga o sócio torcedor, paga o pay-per-view, paga. Meu, torcedor comum do São Paulo tem todo o direito de não apoiar, tem todo o direito de parar de ir no estádio. Claro que eu não quero que isso aconteça, porque aí eu sei que aí a coisa vai afundar de vez. Mas você querer criticar o torcedor de São Paulo que tem levado o São Paulo nas costas nos últimos, sei lá, 5, 7 anos, tá de brincadeira comigo, cara. Acho que foi muito mal nessa, muito mal mesmo. E lembrando que o torcedor comum, é o que eu falei, ele tira dinheiro do bolso para dar para o São Paulo. Ele não pega dinheiro do São Paulo, ele não ganha ingresso, ele não tem escola de samba, enfim. É bem diferente, gente, bem diferente. Tem que lavar a boca antes de falar do torcedor de São Paulo. Acho que é a última torcida que tem que ser criticada é a torcida do São Paulo ultimamente, sofrendo do jeito que tá e não larga a mão do time, porque ama o time, quer ver o time grande de novo como foi no passado. E eu, sinceramente, acho que essas conversas com torcida organizada não vão dar em nada, é só perda de tempo e encheção de saco só. Mas, enfim, né? Cada um faz o que sua consciência manda.
Mas é isso aí, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Obrigado novamente por quem tem vindo assistir os vídeos aqui com a gente. Se inscreve, curte, compartilha com os outros tricolores que você conhece. Amanhã a gente vai com o pós-jogo, né? Espero que o São Paulo tenha um bom resultado. Que for um empate da vida, que jogue bem, pelo menos. A gente só quer ver o time jogar bem, só quer ver uma evolução nesse time, cara. Não é pedir demais isso. Vamos torcer pelo bom resultado. Torcer a gente torce sempre. É isso que a gente faz de melhor. A gente nunca vai torcer contra aqui, seja para técnico cair, seja para rival ser rebaixado. Aqui nunca a gente vai torcer contra. E é isso, obrigado, um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo amanhã, hein?